Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, coletiva do presidente Mário Bittencourt no CT Carlos Castilho, falou sobre jogadores, contratações, etc., mas fora de campo, infelizmente, nada de novo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, o like aqui embaixo, não se esquece do like! Dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vamos lá. Falando aqui claramente, você já leu o título, já está vindo aqui assistindo, não está entendendo muito bem, ou está entendendo? Existe um conceito no jornalismo, que eu lembro do meu professor Marcelo Sozinho, por sinal, um abraço aí caso ele esteja assistindo, que ele sempre falava um conceito interessante, que se você, por exemplo, não era esse exemplo que ele dava, mas eu vou dar, se você sai para cobrir a final da Sul-Americana 2020, lá em Córdoba, entre Fluminense e qualquer outro clube, e você sai para cobrir só a parte da torcida do Fluminense. Você vai fazer ali a festa, entrevistar os caras, ver se tem histórias maneiras de gente que veio de van e etc. Você está lá em Córdoba, aí você chegou lá, olhou, não tem ninguém, não foi nenhum torcedor do Fluminense. E aí você olha e fala, pô, não tem torcedor do Fluminense, eu vou cobrir a torcida, não tem torcedor do Fluminense, acabou o meu trabalho, vou embora. Não. O simples fato de não haver nada já é uma notícia. Por que eu estou explicando esse conceito do jornalismo aqui? Porque no caso de hoje, você pode estar se perguntando, você está fazendo 2 vídeos, você está fazendo um vídeo para dizer que o Mário Bittencourt não falou nada? Exatamente. É um giro de notícias, porque eu vou informar aqui algumas coisas e colocar, não é uma análise mesmo formada, é só uma opinião que eu vou dar no meio das notícias, porque dentro da coletiva tão esperada, né, primeira coletiva do ano, um primeiro ano dele de mandato efetivamente, já que ele está aí há 6 meses, mas de fato ele pegou um clube muito deteriorado, em 6 meses acertou ali alguns passos, e seria na primeira coletiva, representatividade boa, né, primeira coletiva de 2020, o primeiro ano efetivo dele completo como mandatário, etc. E não teve nada assim. Ele falou sobre 4 tópicos interessantes. O momento os tópicos são interessantes. O momento do trabalho, que foi assim que o Globoesporte.com colocou, que eu achei interessante quando eu li lá o resumo, né? Que é sobre ele ter passado 6 meses, isso que eu falei, 6 meses e agora estar assumindo efetivamente, etc. Sobre patrocinador master, né, o patrocínio master, sem novidades, com o mesmo discurso do ano passado, e vamos lembrar, porque eu fiz bastante vídeo sobre isso. Eu não vou falar aqui de promessa de campanha, porque na promessa de campanha ele dizia que estava encaminhado, etc. Mas no ano passado ele falou por várias vezes sobre verbas das empresas. Olha a declaração que ele deu agora, falando de que algumas empresas procuraram em dezembro, tem conversas marcadas, mas com valores que não condizem com a marca Fluminense. Ele também falava isso no ano passado, que as empresas queriam pagar abaixo do valor pedido ali pelo Fluminense e que ele não estava aceitando, mas que já tinha negociação, porque esses valores abaixo era porque as empresas tinham a verba de marketing definida no início do ano. E como estava no meio do ano, ele tinha assumido, não dava para exigir um valor alto. Estamos no início do ano. Se existir as conversas, se existir todo o tópico, essa negociação, a menos que tenha uma reviravolta, ele precisa ser extremamente claro. Eu sempre gosto de dizer isso. Você não precisa ser transparente. Quer dizer, você não precisa só ser transparente. Você precisa parecer transparente, mostrar que é transparente. Se as negociações estavam avançadas, etc., e o problema era a verba destinada no início do ano, estamos no início do ano. De qualquer forma, ele falou sobre isso, falou sobre que o mínimo seriam 10, 12 milhões de reais, estão oferecendo 6 milhões, o que é realmente abaixo. E eu não sou daqueles que falam assim, então pega por 6 logo, pelo menos é 6 milhões no ano. Não sou. Só pra você ter ideia, né? Eu falei no outro vídeo sobre a compra de Alan, 6 milhões de reais não é nem a metade do valor de Alan. É um valor muito irrisório, e eu acho que com um bom departamento de ideias criativo, você consegue utilizar a parte master do time para ganhar mais dinheiro sem um patrocínio master do que, ou pelo menos para ganhar mais visibilidade, ganhar dinheiro indiretamente. Se quiserem aí sugestões, me mandem. Ele falou também sobre Umbro, mas aí um tópico rápido, porque não tem muito o que falar, né? O Fluminense assinou com a Umbro, a única informação efetivamente que o Fluminense começa a jogar com a Umbro em março, dentro ali do mês, e que o principal fator para a escolha foi a distribuição, isso já era claro.
E outro ponto que ele falou rapidamente foi sobre o clube empresa também, mas obviamente já uma opinião que eu já tenho aqui também, já coloquei isso lá no meu Twitter várias vezes. Você não vai lá no meu Twitter que você vai ver eu falando de clube empresa. Acho que ainda não cabe um vídeo aqui pro canal, mas eu penso em fazer sim, que não é algo simples. Se o Fluminense hoje mudar para clube empresa, ele fale no final de... não chega nem até 2021. Então não é algo simples, mas enfim, foram esses tópicos. E aí acrescentando aqui, Portal da Transparência, que ele falou que já está tudo pronto, Portal da Transparência e plano de sócios, que eram duas coisas prometidas para janeiro. Ele falou que já está tudo pronto. No caso do Portal da Transparência, ele já está pronto, eles estão inserindo os dados. Então se eles ainda estão inserindo os dados, ele não está pronto, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? De que o programa ali, né? O sistema está todo pronto, só não tem os dados ainda. Eles estão incluindo. Prometeu ainda para janeiro estar funcionando. E no final de janeiro, né? E sobre plano de sócios, de que vai ser lançado ainda em janeiro. É óbvio que eu não esperava que o plano de sócio fosse lançado hoje, porque eu acho que não vai ser numa coletiva do presidente que vão lançar isso. Eles vão lançar através das redes sociais, vão fazer um lançamento ali mais interessante do que o presidente falando, não, o plano de sócio vai ser tal. Então, assim, não disse nada. Aí você pode ter dois lados da crítica, né? Olha, o presidente vem dar uma entrevista, mas não fala nada, cria o estardalhaço, não tem novidade, etc. E tem outro lado também do outro estardalhaço, né? Ah, se ele não desse entrevista, o presidente não dá entrevista, aí a gente fica sem saber nada. Tá escondido, tá esperando o time vencer, é porque tá embaixo, não sei o quê. Tem os dois lados, discordo dos dois, acho importante o presidente estar sempre ativo. Porém, para não trazer informação nenhuma, porque no vídeo lá sobre os jogadores, vocês vão ver que a única informação relevante, mesmo assim, precisa que ele traz, mesmo e grande, que justificaria, olha a dificuldade de fazer um vídeo sem edição, justificaria fazer uma coletiva, era sobre Alan e Caio Henrique com situações já definidas. Então, fica a minha preocupação. O Campeonato Carioca começa daqui a 13 dias. O Fluminense tem uma expectativa aí pro Carioca, acho que não tão grande, porém, plano de sócios, Portal da Transparência, e patrocinador Master, que eram coisas esperadas para janeiro, já vimos que a gente vai ter que olhar um pouco mais à frente. Eu acho que talvez o plano de sócios realmente seja estruturado para janeiro, agora, a gente sabe, né? Tudo mesmo depende do dentro de campo, e aí sobre dentro de campo eu falo no outro vídeo. Enfim, aí você pode pensar, nossa, esse vídeo ficou tão estranho, isso aqui é estranho mesmo ter que comentar uma coletiva que não teve novidades. Enfim, não se esquece do like aqui embaixo. Amanhã vai ter um vídeo aqui no canal, como eu prometi, falando até o dia 7 de janeiro, né, que é amanhã, sobre todo o elenco do Fluminense que já se tem anunciado, mais todas as especulações que já foram feitas, um outro vídeo, né, falando de todas as especulações que já foram feitas e se já está em outro clube, enfim, vou abordar tudo aqui. Esse vídeo está sendo prometido para amanhã, nessa terça-feira. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores!